A escola inteira está assistindo. Todas as classes, todas as elites, todas as câmeras do prédio apontadas para esse ringue. Um perdedor sem valor da classe E, que também é a pior classe da academia, está ali segurando uma espada de madeira. O tipo de coisa que o avô de alguém usaria para disciplinar seu neto. Essa é a arma dele contra um oponente que acabou de ativar um núcleo explosivo de rank B. Esse é um nível de poder que nem deveria existir em um exame para estudantes. A arena está rachando. Explosões estão sendo disparadas em todas as direções. A multidão está gritando para parar a luta. As explosões acontecem, mas quando a fumaça se dissipa, nosso prota está ali parado como se não fosse nada. O valentão entra em pânico e perde a cabeça, disparando em tudo o que vê pela frente, tentando derrubar o ginásio inteiro em cima deles. Os seguranças estão tentando impedir o duelo. Os veteranos na arquibancada estão enlouquecendo, mas o garoto aparece atrás do valentão em um piscar de olhos e o derruba no chão. O garoto rico começa a chorar, implorando, dizendo que seu pai é muito importante. Nosso garoto puxa uma lâmina roxa e diz 4 palavras: "Você nunca será um caçador." Nas arquibancadas, Yunche, que é a melhor aluna de toda a academia, não consegue processar o que acabou de ver. Ela diz que cortar mana invisível em milissegundos é nível de gênio. Ele luta como os caçadores da velha guarda de 40 anos atrás. Ela não faz ideia de como está certa, porque há 40 anos esse homem foi quem criou esses caçadores. Retrocesso, uma masmorra. O primeiro e maior caçador da Coreia está em suas últimas pernas depois de matar o monstro mais perigoso do planeta, Gigantiana. Os lagartos roxos caíram, mas ele também. Sua equipe está destruída. Os figurantes estão mortos. A ambulância está chegando, mas ele sabe que não vai conseguir. Então, ele passa o comando para seu vice-líder, pede desculpas a todos e assim morre. Kim Jong-woo, a lenda, mas a morte não foi o fim para o nosso garoto. Ele acorda em uma espécie de limbo e a voz do monstro está lá zombando dele, dizendo que seu sacrifício foi inútil, que ninguém é forte o suficiente para impedir o que está por vir. Mas o vilão grita que não foi sua espada que o venceu, foi o sistema de caça que ele criou, a base que ele construiu para a próxima geração. O grande monstro parece quase impressionado, mas depois diz que voltará. Assim, 42 anos depois, ele abre os olhos, na cama de hospital, com um rosto de criança. Ele se belisca. Isso não é uma versão mais jovem dele. Esse é o corpo de uma pessoa completamente diferente. Um policial entra e pergunta sobre um acidente. Nosso garoto diz: "É claro que eu me machuquei gravemente ao matar Gigantiana na Tumba Negra." O policial e o médico olham um para o outro como se esse garoto precisasse de apoio psicológico. Ele pergunta em que ano está. Assim dizem que é março de 2051. Assim ele pensa que é 42 anos depois. O monstro disse que voltaria. Ele corre para a janela e mal consegue acreditar. Aquela cidade da qual ele se lembrava era um lixão. Destruída, rasgada pela guerra, mal estava de pé. Mas o que ele vê agora é uma cidade novinha em folha. As pessoas estavam felizes andando como se nada tivesse acontecido. Um sorriso finalmente aparece em seu rosto. Ele pensa em seus velhos amigos e se pergunta se eles estão vivos. Então, como se o universo estivesse observando e decidisse ser dramático. Um alarme ensurdecedor é disparado pelo hospital. Um portal azul se abre no meio da rua, mas em vez de fugir, nosso garoto corre em direção ao perigo. Na verdade, ele está animado. Ele está prestes a ver seu legado sendo posto em prática. A nova geração de caçadores em ação, mas a cena que ele encontra faz seu sangue ferver. Em vez de evacuar, há uma multidão parada ali assistindo como se fosse um show, filmando com seus celulares. Um guarda diz a todos para manterem distância enquanto atraem o monstro para fora. Que? Trair o monstro para fora do masmorra? Essa é a regra número 1 que ele ensinou a todos os caçadores de sua geração. Nunca puxe o monstro para fora, um erro e você elimina uma cidade do mapa. Ele começa a empurrar a multidão, gritando que isso é loucura. Então a multidão vai à loucura, gritando "vai lá dentro", como se estivesse em um show de K-pop. Uma garota sai do carro posando como uma celebridade. A garota caminha até a barreira, ativa algum sistema de suporte e carrega o dispositivo de uso da espada como se fosse um balé. A multidão está filmando para o TikTok. A equipe de suporte na parte de trás está tirando selfies. Nosso garoto assiste a tudo isso com o rosto de um homem que acabou de ver alguém colocar no micro-ondas um bife que ele passou 40 anos secando. Isso é o que se chama de limpeza, o sistema de caça que ele construiu. O legado pelo qual ele morreu se transformou em uma fazenda de conteúdo. Ele grita que isso se transformou em um circo, não em uma caçada. O caçador do TikTok ele diz que as coisas que ensinam na escola são bonitas, mas na vida real não funcionam assim. Chamar aquilo de campo de batalha foi a gota d'água. Então agora você tem o maior caçador da Coreia, preso em um corpo de criança surrado, vendo tudo o que ele construiu ser transformado em conteúdo de influenciador enquanto uma bomba relógio está em contagem regressiva para o apocalipse. Ele precisa se preparar, mas ninguém vai dar ouvidos a um paciente. A única esperança é encontrar seu antigo esquadrão. Ele rastreia seu antigo vice-líder, Wu Shik.
Agora um senhor de idade dirige um lugar chamado Hunter Academy. E mano, quando Jun-woo entra em seu escritório, o velho quase tem um ataque cardíaco. O garoto diz Woo-shik como se fossem seus melhores amigos e depois fala sobre como a idade o atingiu como um caminhão. Woo-shik o chama de louco e pega o telefone, mas Jun-woo diz um nome. E Sun-young, o velho, fica paralisado. Nosso garoto começa a contar memórias particulares que ninguém mais no planeta poderia saber. O velho o agarra pelo colarinho, exigindo saber quem ele é. Com os olhos brilhando de vermelho, Jun-woo diz que seu antigo subordinado ficou muito ousado. O clima fica pesado. O Chique congela de puro medo, aquela presença mesmo no corpo de uma criança é inconfundível. 5 minutos depois, o velho está fazendo flexões no chão enquanto Jun-woo está em cima dele segurando gelo no rosto porque o Chique deu um soco nele por causa do choque. Agora o problema é o seguinte: Jun-woo precisa de sua espada lendária, mas ela está trancada na base da associação. A associação é dirigida por Go Souk-doo, e a única maneira de chegar a Souk-doo é por meio de sua neta, Go Yun-che, a mesma garota que chamou suas regras de caça de fofas, e ela frequenta essa academia. Assim, o maior caçador da Coreia, o homem que construiu todo o sistema, matricula-se no ensino médio e é colocado na classe E, a pior classe de propósito, para não chamar atenção. Seu plano é ficar perto da neta, pegar a espada e se preparar para o apocalipse que só ele sabe que está chegando. Mas essa escola é administrada por uma associação de pais corruptos que manipula eleições, faz os alunos desaparecerem e trata o conselho como uma máfia. Os professores estão comprometidos. Os agressores têm proteção política. E as pessoas no topo não têm ideia de que o aluno de admissão especial que eles continuam tentando expulsar é o homem que construiu tudo com o qual eles estão lucrando e que está prestes a derrubar tudo. Um inseto de cada vez. A cena muda repentinamente para o dia seguinte, com o Durão em frente à escola. Ele encontra a sala de aula e fica um pouco nervoso antes de entrar. O plano é ficar sozinho até conseguir falar com a garota. Mas, do nada, uma moça aparece atrás dele e imediatamente começa a repreendê-lo. Ela se aproxima e fica olhando para o garoto como se ele fosse um animal estranho. Em seguida, ela pergunta aleatoriamente se ele é o cachorro de ontem e diz que não esperava que o novo aluno fosse ele, entre todas as pessoas. Em seguida, o pirralho entra na sala de aula e deixa o nosso herói no corredor. Quando ele finalmente entra, a classe inteira fica em silêncio e o encara. Os colegas começam a cochichar, lançando olhares de reprovação ao nosso protagonista. Ele tenta ignorar todos e procura um lugar para se sentar em paz, até que encontra uma mesa vazia, mas nela há um enorme buquê de flores. Nosso herói olha para o buquê, pensando que é um desperdício total de dinheiro. Nesse momento, o psicopata aparece gritando e falando mal do professor. Ele olha para a classe com repulsa, achando que aqueles figurantes são patéticos, e as respostas estão ali mesmo quando ele se fixa em nosso herói com um pequeno sorriso. O pirralho reconhece o garoto, lembrando-se da bagunça que aconteceu no dia anterior. Então descobrimos que o vídeo da briga viralizou nas mídias sociais e, sem perder tempo, o valentão se aproxima e lhe dá um tapa na cabeça e até mesmo o ridiculariza por ser um aluno transferido e estar na pior classe. Mas do nada ele muda, estendendo a mão para se apresentar como Jui Cook. Nosso herói se lembra de evitar problemas, então ele engole seu orgulho e aperta sua mão. Mas quando ele diz que seu nome é Kim Jun-woo, o valentão se diverte e começa a fazer palhaçadas com ele, dizendo que ter um nome lendário não o torna um caçador. O valentão continua com as piadas do meme Jun-woo, mas nosso herói está prestes a explodir. Então o pirralho começa a falar sobre a tal de Yun-che, fazendo alguns comentários de merda. Ele julga a aparência da garota e fala mal da família dela, agindo como um completo idiota. Mas a cena muda quando uma loira durona aparece, dizendo para ele se controlar. O valentão fica irritado e diz que ele é da elite, mas ela humilha o cara. Ela revela que ele só não foi expulso da escola por causa de seu pai. O garoto se transforma em uma fera furiosa e se lança contra ela para dar uma surra, mas um forte impacto interrompe tudo e o agressor é arremessado para longe. Os figurantes não entendem nada vendo o valentão caído no chão. E as respostas estão aí. O herói se cansou de ser bonzinho e o chutou. Nosso herói ficou furioso e agora o clima ficou pesado para todos. O valentão permanece no chão sem acreditar que foi chutado pelo garoto novo. Mas ele se levanta furioso, jurando que vai acabar com o garoto. Nosso herói começa a rir diante do perigo, fazendo com que o valentão pareça um idiota. Com o olhar de alguém que já viu o abismo, ele pergunta se os valentões já sentiram o cheiro da vida após a morte. O pirralho dá um soco torto, mas nosso herói se esquiva facilmente e responde ali mesmo. O soco foi tão forte que deixou ele completamente exposto, mas a briga é interrompida pela professora, que aparece bem na hora. As coisas estão prestes a acontecer. O valentão sai em disparada, jurando que vai transformar a vida de nosso herói em um inferno. A cena muda para o escritório, com o diretor reclamando da bagunça dele logo no primeiro dia.
Então descobrimos que o valentão é filho de um figurão, um ministro obscuro. O diretor explica que os garotos são intocáveis e estão sempre fazendo besteiras sem pagar por elas. Mas nosso herói não se importa, dizendo que vai lidar com o drama do seu próprio jeito. Quando ele sai da sala, a loira furiosa está esperando e o assusta. Ela pergunta por que ele se envolveu, e ele diz que não suporta pessoas rudes. Nosso herói pergunta por que a loira começou uma briga, já que não tinha nada a ver com ela, mas então ele percebe que ela se parece exatamente com Goyunche, aquela garota famosa. E a resposta está no crachá dela, seu nome é Goneunche. O garoto pergunta se elas são irmãs e ela confirma que são parentes. Os olhos do nosso herói se iluminam, achando que essa conexão vai facilitar a vida, mas ela explica que elas têm mães diferentes e ela foi expulsa. Descobrimos que ela nem sequer consta do registro oficial, sendo tratada como se não tivesse importância. Em seguida, ela diz que seu próprio avô a expulsou da família com um pequeno sorriso. A loira acha isso engraçado. Nosso protagonista basicamente tirou a sorte grande por causa disso. Ela diz que até entende, já que um aluno especial é basicamente uma presa lá. A loira diz que achou que ele seria diferente e vai embora. Mas o prota diz que ela estava fazendo a mesma coisa e termina dizendo que toda aquela conversa de família era ridícula. A loira tenta dar alguns conselhos ao profissional, mas ele não se importa e vai embora. A cena corta para a janela, onde nosso herói planeja como chegar a Inchi, mas do nada, um cara enorme e gordinho aparece, assustando o garoto. O novo valentão quer confirmar se ele é o garoto arrogante da classe. Nosso herói olha para trás e vê um careca gordinho e pergunta o que ele queria, mas ele não está sozinho, pois um grupo de valentões aparece e cerca o garoto. O grandalhão lhe diz para ir para fora, para que ele não passe vergonha na frente de todos. Nosso herói deixa escapar um lado totalmente cansado de lidar com tantos idiotas ao mesmo tempo. De repente, a cena muda para um armazém abandonado. O esconderijo secreto deles. O lugar cheira a cigarro e o garoto percebe que os valentões são os mesmos em todos os lugares. Então descobrimos que Jusiok está sentado ali, chamando-o de falso Jun-Woo. O líder pergunta como ele teve coragem de enfrentar um cara da elite quando ele não passa de um Zé Ninguém, mas nosso herói nem se mexe e pergunta por que isso seria tão importante. E a resposta tá bem ali, com o valentão espumando de raiva pela audácia do novato. O imbecil chama o garoto de inseto, dizendo que ele nunca será como os verdadeiros valentões. Juseok diz que não pode bater nele, então diz para os Zés Ninguém fazerem o trabalho. O valentão dá a ordem para começar e um dos capangas tenta chutá-lo. Mas o nosso herói se esquiva com muita facilidade, fazendo o idiota beijar o chão. Os outros Zés Ninguém ficam furiosos e os atacam de uma só vez. Mas o garoto é um monstro desviando de tudo e riem de como eles são lixo. O grandalhão gordinho perde a paciência e tenta assustar o herói uma última vez. E a resposta está bem ali. Ele leva uma joelhada e fica inconsciente. O grandalhão está acabado, deixando o resto da equipe sem medo algum. Nosso herói pergunta se não há mais ninguém vindo, olhando para os capangas que ficaram ali. Jusiok está em pura raiva ao ver que seu plano de espancá-lo não deu certo. Então o garoto dá um sorrisinho arrogante, dizendo para eles o atacarem de verdade agora. A loira está andando pelo corredor, mas não consegue se esquecer da conversa fiada do garoto. Ela se lembra do herói dizendo diretamente que o status não significa nada ali. Enquanto isso, os capangas dizem que o herói vai ser eliminado hoje, com certeza. Ela tenta agir como se não se importasse, mas sua consciência está pesando demais. Então ela sai correndo, tentando impedir que as palavras aconteçam. A cena corta para o esconderijo onde o herói encara a gangue com tédio. Jusiel, que está totalmente louco, dizendo ao resto da gangue para espancar o garoto. Mas os capangas ficam paralisados de medo ao verem um amigo todo machucado. Nosso herói olha para o valentão com um olhar assustador, destruindo totalmente sua atitude de durão. Ele diz que a força do punk é patética, como a de uma criança da pré-escola. Então Jusielk entra em pânico, dizendo aos figurantes para usarem suas habilidades. Os figurantes ficam assustados, dizendo que eles podem ser expulsos da escola, mas o valentão não se importa, mandando eles calarem a boca. Então descobrimos que ele está usando um bracelete roubado, como os da elite. O garoto acessa o sistema proibido, desbloqueia uma habilidade de combate de nível D e do nada uma lança doentia aparece em sua mão, chamada Lança Negra Trias. Ele fica todo convencido, prometendo que agora vai humilhar nosso herói. Mas o prota ainda parece entediado, perguntando se ele sabe mesmo usar aquilo. O valentão cai na gargalhada, perguntando se o garoto ficou cego ou louco. Nosso herói solta um suspiro, pegando uma vassoura como se fosse uma arma de elite. E a resposta está bem ali. Ele diz que invocar uma arma é a coisa mais básica que existe. Mas as coisas ficam tensas quando ele questiona o uso de habilidades fora das masmorras. De repente, a cena muda para a sala dos professores. Um deles pergunta como um figurante da classe E teve coragem de enfrentar o Jusiok. Mas então descobrimos a verdade. O garoto tem tudo menos 0 de talento.
Acontece que ele foi reprovado na avaliação por ser forte demais para o teste. E a resposta está aí, somente a lenda Go Yun-che tinha esse status assustador. Mas então a pergunta é, por que ele acabou na pior classe da escola? Então descobrimos que foi ordem do presidente para que ele não chamasse a atenção. Logo depois, a garota loira aparece dizendo que o garoto está em perigo. Joselka ataca com a lança, mas nosso prota bloqueia com um cabo de madeira. O valentão fica abalado ao ver que seu poder de rank D não lhe causava nenhum incômodo. E a resposta está bem ali. O herói bloqueia golpes mortais usando nada além de um cabo de vassoura. Joseok se assusta pois sua arma mágica está sendo atingida por uma vassoura quebrada. Então nosso herói começa a zoá-lo, explicando que se balançar como um maníaco não é lutar. O grandalhão se enche de raiva e grita, querendo saber o que um garoto bolsista sabe sobre arremesso de mãos. Nosso herói explica que o tridente vem de um monstro que controla as sombras. E a resposta tá bem ali. O grandalhão agita a arma como um idiota. Depois descobrimos que esse poder era para ser um presente, para que ele pudesse se tornar da elite. Mas ter um item caro não significa nada se o garoto for um completo desastre. Nosso herói usa a vassoura e desarma o valentão, mandando o tridente pelos ares. O sistema diz que a arma foi desconectada, deixando Joseok sem entender nada. O vilão pega o tridente do chão, prometendo ensiná-lo a lutar de verdade. De repente, a cena muda para a escuridão total, como se tivesse virado noite. Os figurantes entram em pânico quando percebem que suas sombras desapareceram. Joseok começa a tremer de terror ao ver que a aura do herói mudou completamente e, em seguida, o garoto desperta o modo besta, transformando-se em um monstro feito de pura escuridão. O valentão não consegue acreditar que aquela é a mesma arma que ele sempre usou. O valentão fica tão apavorado que acaba se urinando de medo, e a resposta está bem ali. O herói controla a escuridão total.